A maior mudança que aconteceu na minha vida aqui em Portugal, hoje eu vou contar para vocês. Antes de mais nada, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, porque hoje eu vou falar algo para vocês diferente, que eu não estou acostumado a falar aqui no meu canal sobre a maior mudança que aconteceu na minha vida. Dia 7 de dezembro de 2017. Eu pego a minha esposa, reúno minha família e venho aqui para Portugal. Não foi uma tarefa fácil. Veio eu, minha esposa, meus 6 filhos, mais a minha mãe. Nós viemos para cá com o sonho de ter uma vida melhor, até porque nós estávamos insatisfeitos de viver no Brasil e eu vim para cá. Só que antes de eu vir para cá, eu busquei uma orientação de Deus, uma orientação divina, porque eu sempre entendi que o homem faz planos, mas a resposta certa, ela vem da boca de Deus. Eu sei que você que vai começar a ver esse vídeo, talvez você vai parar de ver ou você vai continuar. Eu entendo completamente, mas isso é para quem está pensando em tomar uma decisão. Para que você entenda que quando você toma uma decisão, crendo em Deus e tendo fé, as coisas dão certo. Eu não estou dizendo que as coisas ficam fácil. Eu estou dizendo que você aprende a persistir. Você aprende a persistir, a determinar, a acreditar e não a desistir. Por mais que eu sabia no íntimo do meu coração que eu enfrentaria muitas dificuldades, chegando num país novo, sem conhecer ninguém, sem ter um amigo, sem ter um parente, sem ter ninguém que me desse o direcionamento, eu tinha algo dentro de mim, dentro do meu coração, que eu sabia que Deus estava comigo. Por quê? Porque quando eu estava no Brasil, eu orei a Deus, eu pedi orientação a Deus, e eu me lembro que uma das vezes a minha mãe virou para mim e falou: filho, pode ir, porque Deus está contigo e Deus vai te abençoar. Eu já contei para vocês aqui, para você que me segue, para você que não segue, que eu não tinha recurso para vir na altura aqui para Portugal, e a minha mãe, ela vendeu o imóvel dela, a casa dela, para me dar o dinheiro para vir aqui para Portugal, e eu fiz uma promessa para ela, que eu compraria uma casa novamente para ela no Brasil. Pessoal, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu enfrentei algumas dificuldades. Eu vi muitas pessoas desistindo, eu vi muitos casamentos acabando, eu vi muitas pessoas voltando para o Brasil, eu vi muitas pessoas se decepcionando, eu vi muitas pessoas abandonando tudo aqui porque não se adaptou, eu vi muitas pessoas que não teve estômago para certas coisas, não teve paciência, não teve cautela. Muitas pessoas se adaptaram e muitas pessoas não se adaptaram. Nesses quase 8 anos vivendo aqui em Portugal, eu tenho que confessar para vocês que uma das maiores mudanças da minha vida foi ter vindo aqui para Portugal. E junto com essa mudança eu aprendi muita coisa aqui em Portugal. Eu passei por altos e baixos, a minha fé foi abalada, eu enfrentei várias dificuldades, eu passei por altos perrengues, assim dizendo, altos e baixos, mas eu sempre estive muito conectado com Deus. E eu sempre estive próximo do Espírito Santo de Deus. E eu sempre estive conectado com a minha família, conectado com a minha esposa, e nós sempre estávamos orando. Por mais que as coisas fugiam do nosso controle, por mais que as coisas fugiam das nossas mãos, dificuldades financeiras, problemas financeiros, passando às vezes problema com uma renda que atrasou aqui, outra ali, até mesmo uma conta que foi cortada, uma conta de luz. Enquanto pessoas se desesperavam, eu, minha esposa, minha família, nós orávamos ao Senhor. E nós sabíamos que aquele momento que nós estávamos vivendo não estava definindo realmente quem a gente é. A gente estava passando por um processo. E esse processo era um processo de fortalecimento. Eu vi pessoas desistindo. Eu vi pessoas lançando a toalha. Eu vi marido indo embora e mulher ficando. Eu vi mulher indo embora para o Brasil e marido ficando. Eu vi casais se separando. Eu vi um monte de coisa. E todos os dias nós estávamos ali fiel, orando e entregando a minha vida a Deus. Qual é o motivo de eu fazer esse vídeo para você? É para que você entenda que não é simplesmente mudar de país que você vai mudar de vida. Não existe a facilidade, mas existe quando você tem uma meta, quando você tem um objetivo, quando realmente você sabe o que você quer e você entende que você vai passar pelo processo. Porque uma das coisas mais difíceis em qualquer outro lugar é enfrentar o processo. Saber que você vai estar só, que você talvez não vai ter um amigo, não vai ter um pai, não vai ter uma mãe. O seu melhor amigo vai ser a angústia, a solidão.
a angústia, a depressão, às vezes é a falta de comunicação, a falta de paciência. Você vai brigar com você mesmo, você vai ouvir coisas que você vai perder o controle. Um tempo atrás eu compartilhei uma pessoa que perdeu uma grande oportunidade por não ter um controle emocional. As pessoas não têm controle emocional. As pessoas, às vezes, fora do seu país, elas ficam muito vulneráveis, sabe? Tem pessoa que enfrenta um problema, começa a chorar, já não quer sair mais de casa. Eu tive um colaborador que trabalhou comigo, que por quase 3 meses, só ele trabalhando, a esposa o dia todo chorando. Ele chegava em casa e ele falou comigo, Sângelo, me ajuda, cara, eu preciso ir embora, né? Para rescindir o contrato dele. Eu falei com ele, não, tranquilo, cara. Né? Ele tinha que cumprir o aviso ali. E eu falei para ele, não, tranquilo. Ele me explicou a situação dele, uma luta diária. Ele ia para trabalhar, a mulher chorando, chegava a mulher chorando, não fazia comida, outras pessoas tomando remédio depressivo. Por quê? Porque veio na precipitação, não veio com direcionamento, não se preparou. Se eu falasse para você qual foi o segredo, o maior segredo meu, da minha esposa, da minha família, foi estar conectado com Deus. Foi Deus estar na minha vida. Eu sempre falei de imigração aqui, eu sempre falo de planejamento financeiro, eu sempre falo de planejamento familiar, eu sempre falo para você fazer pesquisa, eu sempre falo uma série de coisas. Mas a verdade é que eu vi muita gente chegando em Portugal que fez planejamento financeiro, mas chegou aqui e não tinha nada de planejamento, um planejamento mental, psicológico, um pensamento de fé. A pessoa chegou aqui, sabe, sem controle. A pessoa chegou aqui achando que estava no seu país de origem. A pessoa aqui chegou com uma altivez, com uma soberba, às vezes com arrogância, com a prepotência. E a pessoa enfrentou muitas dificuldades. A ponto da pessoa trazer muito dinheiro, perder tudo, queimar todo o dinheiro, entrar numa depressão profunda e ainda depois pedir dinheiro para voltar para ir para sua casa. Tem um texto bíblico que diz assim, que o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Talvez você está angustiado no Brasil, está pensando em vender tudo que você tem e vir para cá. Mas a pergunta que eu te faço é, você consultou a Deus? Você orou a Deus? Reúna a sua família, dobre o seu joelho. Eu não estou falando aqui de denominação, de igreja, de religião. Eu estou falando entre você e Deus e a sua família. Tome uma decisão certa. Não tome uma decisão se baseando só na minha experiência. Não tome uma decisão só se baseando nas experiências dos outros. Sabe? Não significa que aquilo que deu certo para mim vai dar certo para você também. Mas quando você vem preparado psicologicamente, quando você vem firme, quando você vem crendo em Deus, debaixo de um direcionamento de Deus, as coisas mudam. É como Deus disse para Josué, seja forte e corajoso. Quando você tem a coragem de Deus dentro de você, ainda que você levante de manhã cedo com os olhos lacrimejando, você sabe que você tem um Deus que está te dando força. Você tem um Deus que está te sustentando. Você tem um Deus que está te acompanhando. E muitas das vezes eu não desisti por causa dessa palavra aqui, ó. Mestre se lembra, meus filhos se lembram, a palavra do Senhor Deus. Eu sempre estava buscando a palavra de Deus. Por quê? Porque a fé, ela é a maior ferramenta que você tem. A fé é a maior ferramenta que você tem. Quando você tem fé, você se torna uma pessoa forte. Ainda que você chore, ainda que você seja humilhado, ainda que alguém pise em você, ainda que alguém te xingue, ainda que alguém te humilhe, você chega na sua casa, você dobra o seu joelho, você ora a Deus, pede sabedoria, pede orientação a Deus. E o Espírito de Deus fala no teu coração. Eu vou te dar um direcionamento. Todo mundo sabe da minha história. Todo mundo sabe que eu comecei como servente de pedreiro aqui em Portugal, que eu trabalhei na limpeza, nas faxinas, na pintura, mas eu nunca desisti do meu sonho. Eu nunca desisti de me tornar um empreendedor, de influenciar pessoas positivamente, de influenciar pessoas para que elas possam vencer. Quando eu falo vencer, não é só vencer em questão do dinheiro, não. Porque o dinheiro não vai te atender em tudo. Tem pessoa que tem dinheiro aí, mas está numa depressão profunda. Eu estou falando de uma prosperidade que vai além do dinheiro. A maior prosperidade que você tem é estar bem com a sua família, é estar bem com seus filhos. Se você voltar a alguns anos atrás, ver o comecinho dos meus vídeos, você vai ver a trajetória minha e da minha família, a trajetória dos meus filhos. 6 filhos, todos de menor quando eu cheguei em Portugal, todos passando por dificuldades,
sabe? A gente era um dia, era um leão por dia, sabe? Mas você olhava para meus filhos, estavam todos felizes, todos alegres, ainda que a situação não era das melhores, mas quando eu chegava dentro de casa, eu vi sorriso estampado no rosto da minha esposa. E eu saía com a minha esposa, às vezes nós íamos, logo no começo, né? Eu recebia 525 euros no começo. Eu lembro que o Pedro tinha 17 anos, ele teve que começar a trabalhar para me ajudar. O dinheiro mal dava para pagar a renda e para fazer compra. Mas a esperança em Deus e a fé no nosso coração, se nós não tivéssemos fé em Deus, se o Espírito de Deus não tivesse comigo, tenha certeza, nós teríamos voltado para o Brasil. A nossa história não teria sido essa história aqui em Portugal. A nossa história teria sido outra. E hoje eu me encontrei em poder estar aqui falando com você da palavra do Senhor Deus. Em poder estar aqui ministrando essa palavra maravilhosa, que inclusive no livro de Romanos capítulo 10, versículo 17, diz: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque você se torna dois tipos de pessoa. Pessoas que vão influenciar outras pessoas e pessoas que são influenciadas. Como eu vi pessoas ser influenciadas por outras pessoas? Pessoas que falam de derrota, falam de perda. Você vai fazer alguma coisa, a pessoa fala: ei, volta pro Brasil. Você não veio para cá para passar essa humilhação, não. Vai lá que você tem sua mãe, lá você tem seu pai, lá você tem sua casa. A pessoa influenciada por outra pessoa, quando estava quase acertando aqui, voltou para lá. Só que a pessoa esquece de que quando ela saiu de lá, vendeu tudo que ela tinha. Então você tem que tomar cuidado com o tipo de ambiente que você vive. Quantas críticas eu recebi? Quantas críticas eu não recebo? Eu recebo crítica pelos meus resultados, eu recebo crítica por ter conseguido dar a volta por cima, eu recebo crítica por ter dado certo, eu recebo crítica também por ter errado. Eu sou ser humano, afinal de contas, eu errei muito. Não critico quem erra, errar faz parte do projeto, mas eu louvo a Deus, porque Deus me deu um preparamento psicológico muito forte. Eu não fico mal com as coisas que as pessoas falam. Eu estou preparado, graças a Deus. Seja forte. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar ou pensar de você. Isso faz parte do processo. As pessoas vão falar do seu resultado. As pessoas vão falar se você cair. As pessoas vão falar quando você se erguer. Ou seja, as pessoas sempre vão falar de você. Deixa elas falar. Porque tem hora que você não precisa mais discutir. Tem hora que você não precisa mais debater. O seu resultado, ele fala por você. Deus te testifica. Hoje, aquele processo passou. O nome do Senhor Jesus tem sido glorificado na minha vida. E hoje, aqui em Portugal, eu tenho falado do amor de Deus para muitas pessoas. Eu tenho falado de esperança, de fortalecimento. Sângelo, qual é o maior segredo para me dar certo em Portugal? Primeira coisa, consulte a Deus. Mas como que eu vou falar com Deus, Sângelo? Orando, buscando a Deus, lendo a palavra. Não é o seu amigo que vai te dar o conselho certo, sabe? Não é a sua amiga. Talvez não é aquele parente mais próximo. Talvez das pessoas que você mais achou que iriam te ajudar, às vezes te joga para baixo. Então, eu vi muitos conselhos errados e eu comecei a filtrar. E uma das coisas mais importantes que Deus colocou no meu coração é: muda de ambiente. Porque o ambiente que você vive, ele é o reflexo daquilo que você é. O ambiente que você está, ele é o reflexo daquilo que você vai se tornar. O ambiente que você anda, ele vai forjando o seu caráter. Se você anda com pessoas descrentes, você vai perdendo a sua fé. Você vai perdendo a sua esperança. Você vai se perdendo no meio do caminho. E quando você se perde no meio do caminho, você perde a esperança, você perde a fé, você perde a sua família, você perde as pessoas importantes para você. Passei por muita dificuldade e hoje muitas pessoas perguntam: Sângelo, como você conseguiu se superar? Foi Deus. Porque Deus me deu uma mulher sábia, Deus me deu uma companheira, Deus me deu uma amiga, Deus me deu uma pessoa que me compreendeu nos momentos mais difíceis. Por quê? Porque nós colocamos Deus no nosso casamento, nós colocamos Deus na nossa vida. E a partir de hoje eu quero estar aqui falando sobre imigração, sim, com você, mas falando sobre fé também. Porque uma imigração sem fé, uma imigração sem Deus, se torna uma frustração. Quantas pessoas tomaram decisões não orientadas por Deus e se frustraram? Perderam até o pouco que tinha. Então não vai pensando: o mesmo Deus que está aqui em Portugal é o mesmo Deus que está no Brasil, é o mesmo Deus que está na África, é o mesmo Deus que está nos Estados Unidos. Até você que está me ouvindo na América, quantos irmãos, quantos amigos
pagaram para coiote, venderam casa, venderam tudo para ir para os Estados Unidos e agora está vivendo lá, escondido daqui, escondido dali. Não é o final da linha para você. Ainda que a porta se feche para você aí, Deus vai abrir uma porta em outro lugar para você, porque Ele é Deus. A Bíblia diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha. E você que está aqui comigo aqui em Portugal, eu vou deixar na descrição desse vídeo o Instagram da Adicave aqui em Portugal. É o nosso ministério. O ministério do nosso pastor-presidente, pastor Marcos Feliciano, um pastor avivalista, um homem de Deus, que tem lutado esses anos todos pregando a palavra do Evangelho. E eu tive a oportunidade de conviver com o pastor Marcos por quase 30 dias aqui em Portugal. Tive com ele durante 8 dias aqui em Portugal, acompanhando ele num tour de pregações aqui, e depois tive com ele em outros países, como Espanha, Alemanha, Bélgica, Itália, França e outros países da Europa. Acompanhei ele, e acompanhando ele eu tive uma experiência muito forte e verdadeira com Deus. Eu não sei como é que você vai receber isso, eu não sei como é que você vai receber essa palavra. Talvez para você é uma mudança radical, é uma mudança de vida, mas fica impossível eu falar sem sonho, eu falar de sonho sem falar de fé. Fica impossível. E hoje eu sou muito grato a Deus. Eu me lembro de eu chegando em Portugal de volta, e minha esposa falando, nossa, você foi de um jeito e voltou de outro. Porque quando Deus entra na tua vida, Deus ele te muda por completo. Você começa a entender a vida, você começa a compreender realmente o propósito de vida. Uma vida sem propósito não é uma vida. Afinal de contas, o que nós viemos fazer nesse mundo, se não compartilhar do amor de Deus, se não dizer para você que ainda há esperança para você, que ainda Deus pode mudar a sua vida. Independente das dificuldades que você está passando aqui em Portugal, não perca a sua esperança. Se aproxime de Deus. Ore a Deus, peça ajuda a Deus, peça força a Deus, que Deus vai colocar as pessoas certas no teu caminho. Comece a frequentar ambientes diferentes. Comece a sair dessas amizades que estão te jogando para baixo. Falsas esperanças. Não viva de ilusão. Aquilo que não custa nada, não vale nada. Começa a pagar o preço de verdade. Começa a enfrentar o processo. Nem tudo que você vai ouvir vai te agradar. Afinal de contas, você tem que conquistar o seu espaço. Você chegou num país novo, numa terra nova. Você vai ter que conquistar, você vai ter que mostrar para as pessoas que realmente você quer viver aqui. No começo vão te maltratar? Isso pode acontecer. Afinal de contas, eu passei por isso. Né? Falando em outras palavras, eu apanhei muito aqui em Portugal. Eu ouvi muita coisa negativa. Eu ouvi muitos problemas. Sabe, pessoas mandando eu voltar para minha terra, pessoas me criticando, pessoas falando que eu não ia vencer, que eu não ia dar certo. Falaram tanta coisa ruim para mim aqui nesse país. Só que essas mesmas pessoas são meus parceiros. São as pessoas que me deram a oportunidade. São as pessoas que permitiram que eu abrisse a minha empresa. Já são quase 6 anos com a mesma empresa. Tantos imigrantes passaram por mim. Ucranianos, indianos, africanos, brasileiros, portugueses que trabalham comigo até hoje. Hoje são muitos colaboradores e eu me sinto honrado em proporcionar emprego para muitas pessoas aqui em Portugal. E estar feliz aqui nesse país e contribuir com a economia desse país para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu acho que entre um e pelo outro nesses 6 anos foram muitos colaboradores, muitos estão comigo. Eu tenho pessoas que trabalham comigo hoje aí, são mais de 20 pessoas que trabalham comigo hoje aí, 20 e poucas pessoas que trabalham comigo hoje, e pessoas que já estão comigo há 4 anos, há 5 anos trabalhando comigo na mesma empresa, e eu fico feliz porque Deus tem prosperado a vida deles. Sângelo, eu não consegui agradar todo mundo, infelizmente. Entenda uma coisa, quando você começa a se destacar na vida, quando você começa a se mostrar guerreiro, infelizmente, nem todo mundo vai ficar feliz com você. E você não precisa dar motivo para isso. Os seus resultados, às vezes, te colocam longe de muitas pessoas. O resultado que você tem faz com que as pessoas se afastem de você. Já passou por aquilo? Você acaba de comprar algo muito bom e, às vezes, aquele amigo que é muito próximo de você, quando ele olha para uma conquista sua, ele fecha o rosto, ele fica triste. Ou você acaba de comprar um carro. Eu lembro quando eu comprei meu carro aqui em Portugal, tanta gente me criticou, falou, nossa, agora você comprou um carro, vai pagar em 10 anos, e isso é burrice, isso é não sei o que lá, isso é não sei o que lá, quer dizer, né? Daqui a pouco o carro está quase
já quitado aí e deve estar comprando outros carros. Enfim, as coisas acontecem, só que em momentos diferentes. Agora eu vou perder tempo em debater, em discutir? É claro que não. Isso fica para trás. Eu só quero dizer uma coisa para você, não desista. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Hoje eu começo um novo momento na minha vida, uma nova fase da minha vida. Hoje já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu vou compartilhar do amor de Deus aqui com você. Ainda vou falar sobre imigração, mas sempre vou falar para você, se você for imigrar, imigre com fé, imigre com determinação. Não com emoção, mas com a razão, para que as coisas deem certo para você. E se você for seguir conselhos, sigam conselhos que vão fazer diferença na sua vida. Afinal de contas, Deus te chama para influenciar as pessoas também, não simplesmente para ser influenciado. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, com amigo, com primo, com conhecido, para que esse vídeo chegue a pessoas e elas comecem a pensar que tem muita pessoa imaginando que vai chegar aqui e a sua vida vai mudar do dia para a noite. Não. Pelo contrário, você vai chegar aqui. É um país mais desenvolvido que o Brasil. Existe um poder de compra, sim, muito melhor que o Brasil. É uma porta de entrada para a Europa? É, mas você tem que estar pronto para passar pelo processo. Quanto tempo dura o processo, Sângelo? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Para cada um é um processo diferente. Quem vai determinar o tempo é você, com a sua determinação, com o seu foco e com o seu objetivo. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja com você. Um grande abraço do Rodrigo Sângelo.